E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, trabalho lá com o Fredson, tá? Fredson Almeida, e com o Marco Siqueira. A gente vai fazer uma aula hoje aí, provavelmente você sabe que você já deve ter visto o nome, mas é sobre isso mesmo, é desenvolvimento humano, tá? A gente vai falar da fase da meia-idade, a gente tem um vídeo aí que fala sobre a infantil, tem a adolescente, vida adulta, meia-idade, e a gente tem um vídeo também que fala sobre idoso, tá? Hoje as disciplinas da faculdade já costumam chamar de desenvolvimento biopsicossocial. Se for assistir os outros vídeos, você vai entender por quê, né? Principalmente a primeira, eu acho que um dos vídeos mais importantes é o primeiro, tá? Que tem que assistir. Bom, bem, eu tenho essa disciplina, a gente quebrou ela porque a universidade tem 2 semestres, a gente tinha aí mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, né? Se bem que somando todas as fases, eu acho que dá mais disso, deve dar uns 60 minutos. A gente ia fazer um vídeo só, mas a gente resolveu picar para ficar mais fácil de você consultar, mas a gente também tem um vídeo inteiro aí, se você quiser. Beleza? Mas sem delongas. Vamos lá, sem delongas. Mais um ponto, só que vocês precisam saber. As nossas referências bibliográficas é Diana Papalia e Linda Davidoff, beleza? Suas referências aí. Vamos lá. Bem, quando a gente fala de meia-idade, é um ponto bem delicado, porque a criança foi concebida, ela nasceu, virou adolescente, né, aborrecente, depois de aborrecente virou adulta, e ela fez lá seus 40, 60 anos, entrou na meia-idade. Bem, essa linha de 40, 60 anos é o que os psicólogos eles dizem que é mais ou menos a meia-idade, tá? As pessoas da meia-idade, elas tornam-se gradativamente mais introspectivas. Bem, por que você precisa saber disso? Você precisa saber disso porque no seu processo de terapia você precisa entender o que essa pessoa vai falar, para poder, né, você saber sobre o que ela está falando, que tipo de linguagem ela usa, que tipo de informação ela ouve, quais são as coisas que provavelmente ela está passando, né? Então é por isso que a gente fez essas aulas. O que você tem ela na faculdade? Mas, enfim, as pessoas de meia-idade, elas tornam-se gradativamente mais introspectivas, elas começam a refletir mais sobre si mesmas, né? Elas se tornam pessoas mais pensativas, né? Mais cuidadosas com o íntimo, né? Com o que ela é, com o que ela se tornou, né? Elas tendem a pensar no que resta para ela viver. Pô, porque um cara de 60 anos já viveu muito. Não viveu tudo, viveu muito. Né? 60 anos não é 2 dias, né? Se você parar para pensar, em um ano nasce uma criança, é tempo pra caramba. Imagine o cara que viveu 40, né? E às vezes a gente fala ainda de meia-idade, terminando nos 65 anos, que é a idade de aposentadoria. Né? E até porque os psicólogos, você vai ver no próximo vídeo, né? Se assistir, os psicólogos dizem que o idoso jovem é com 65 anos e o mais velho a partir dos 75, né? O idoso velho. Idoso mais velho não, o idoso mais, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Mas enfim, ele começa a pensar no que ele fez, nas coisas que ele fez. E ele para de ter aquelas atitudes impulsivas que ele tinha antigamente, né? Que ele tinha na adolescência, mais na adolescência e na vida adulta, né? O cara da meia-idade, ele começa a agir com mais parcimônia, mais sobriedade, mais serenidade, né? Então você vai sempre ver, quando o cara chegar na sua clínica, a maioria das vezes ele vai chegar lá com essas características. O cara da meia-idade, a pessoa da meia-idade, né? Não é um cara, mas a pessoa, né? Ela se preocupa muito com a aparência, né? Porque eles estão começando a lamentar a perda da juventude. Eles estão se dando conta de que a juventude está passando, né? Eles sabem disso porque eles veem a mudança fisiológica, biológica também. Os filhos já crescendo, saindo de casa, né? E se você for ver, eles começam inclusive a reavaliar os próprios relacionamentos com os filhos. E eles tendem, nesse momento, a se preocupar mais com os pais, né? Porque eles percebem, eles têm um senso crítico, um forte senso de dever e preocupação por causa da perda que é iminente, né? Eles começam a perceber que também vão ficar velhos. Isso é um ponto que você tem que entender, né? As pessoas da meia-idade, elas experienciam com menos intensidade as coisas. Então você não vai achar que o cara vai falar assim, putz, foi aquela relação com aquela mulher. Pô, o cara não vai falar, provavelmente ele não vai falar assim. Lógico que existem exceções, né? Só que você tem que saber que a exceção, ela só confirma a regra, né? Mas enfim, eles começam a ter aí uma coisa que a gente chama de eliminação normal
da distinção sexual, que é, na verdade, começar a valorizar aspectos que antes eles negavam, né, durante a vida no parceiro. As pessoas se sentem mais livres na meia-idade para expressar qualidades, virtudes, que não faziam antes, né? Pô, o cara, pode ver, o cara não valorizava a mulher dele, mas a partir do momento ele começa a valorizar. É um negócio muito surreal, mas que acontece, que a gente consegue perceber. Sabe que essas aulas de desenvolvimento humano foram aulas que eu fiz em 2012, mas eu estou revisando elas agora para apresentar para vocês. E assim, me tornou um sujeito, no mínimo, melhor. Porque eu comecei a ter uma perspectiva que eu não estava lembrando. E eu acho que essa aula vai, inclusive, enriquecer o teu repertório pessoal de reflexão. Né? Porque a gente começa nessa idade, eu tenho 30 anos, né? Mas eu acho que aqui já está despertando em mim essa valorização da minha companheira, né? As mulheres, por exemplo, elas entram nessa fase na menopausa, né? Então eu ia até explicar o que é menopausa, mas não vou entrar nesse método. E aí você sabe que o apetite sexual diminui, o calor aumenta, todas essas questões que por si só já são desagradáveis, né? E aí é um período de enfrentamento. A mulher vai chegar lá no teu consultório, você tem que entender essas questões, né? O homem ele tem aí uma, entre aspas, menopausa também, porque o nível de hormônio masculino baixa, né? A diferença é que não baixa na mesma medida que o estrogênio. Então, a gente não consegue perceber tanto, mas baixa também, tá? Eles começam a se perguntar se a vida foi a que eles queriam, né? Se eles chegaram onde eles desejavam, se valeu a pena. Tanto eles perguntam se valeu a pena que eles começam a pensar assim, pô, será que vale a pena trabalhar? Ou vale mais a pena eu ficar com a minha família nesse momento? Você pode ver que chega uma hora na vida do ser humano que ele fala assim, não quero mais, eu prefiro ficar com a minha família, né? Eu fico pensando às vezes, porque assim, tá muito em alta esse negócio de o homem trabalhar muito para enriquecer, né? E o movimento feminista dando voz às mulheres, o pessoal tendo menos filhos, né? E um dia desse eu estava refletindo, mas o que será que passa na cabeça de uma mulher? Só não me interpretem mal, tá? Primeiro escutem o que eu vou falar, principalmente se você é mulher. O que passa na cabeça de uma mulher que fala assim, pô, não, eu sou feminista, não sei o que, eu acho que tem que ser mesmo, tá? Eu acho que você tem que ter propriedade do seu livre-arbítrio para poder decidir suas coisas. Mas eu, particularmente, gostaria muito de passar a minha vida, 100% do meu dia cuidando da minha família, né? Cuidando dos meus filhos, brincando com o meu cachorro, andando, curtindo o meu cavalo, né? Lá no meu sítio. E as mulheres feministas falam, não quero ter filho, não quero o quê, vai queimar sutiã, não sei, né? Assim como eu vejo também alguns homens falando, porra, só trabalhando, workaholic, né? Que é um conceito muito americanizado. Eu ficava vendo o pessoal, quem não me conhece, eu sou psicólogo, né? Eu trabalho com psicologia, mas eu não vivo exclusivamente a psicologia, né? Eu trabalho com tecnologia da informação, tal, com outra área, né? Eu já trabalhava, inclusive, antes de entrar na psicologia, e lá na área de tecnologia da informação tem muito esse conceito de workaholic, né? Só que eu fico olhando, às vezes, assim, meus companheiros de trabalho e falo, pô, desculpa, eu prefiro ficar com a minha família, né? Porque os caras estão lá, adoram trabalhar. É que quando o cara fala pra mim que gosta de trabalhar, olha assim e fala, pô, esse cara é louco, né? Eu só trabalho porque eu sou obrigado, porque por mim eu passaria o dia inteiro viajando, curtindo, vivendo com a minha família, né? Mas enfim, isso é uma reflexão para falar sobre esse conceito da meia-idade. Eu não estou na meia-idade, mas eu vou chegar lá, e você também vai, né? Bem, como a gente já falou de trabalho, uma coisa que pesa muito com o cara da meia-idade é que as oportunidades elas são menores. Esse período, a partir dos 40 anos, é acentuado a queda de trabalho. Tanto para homem quanto para mulher. Mais para mulher ainda, né? Só que a mulher ainda pode fazer aquelas coisas em casa, tá? O homem tem menos mesmo oportunidade. E eles ficam se questionando se tudo isso realmente valeu a pena, né? Eles começam a se preocupar, inclusive porque a idade está chegando, eles vão ficando cada vez mais velhos, tal, né? Inclusive existe essa tendência aí de eles, né, pensarem em abrir o próprio negócio, tal. Mas aí eu tô hipotetizando, tá? Eu tô levantando essa hipótese. Esse negócio do cara querer ter o próprio negócio é justamente porque ele sabe que a partir daquela idade, pelo menos de uma maneira não consciente, ele sabe que a oportunidade de trabalho vai diminuir e ele vai precisar mais tempo para lidar com a mulher, com a família, com os filhos, né? Bem, e aí eles já começam a entrar a se preocupar com a parte da vida de idoso, né? Mas enfim, pessoal, o vídeo para ficar curtinho vai ficar só por aqui. Segue a gente clique aí em se inscrever. E se você quiser me seguir no Instagram, é psicólogo Havley Pacheco, tá? Só seguir lá.
a gente no IPSE oferece atendimento psicológico. Se você quiser, busca com a gente, acesse o nosso site www.ipse.com.br. Todos os nossos videoaulas aqui tem descritos lá, então se você quiser o material, né, para você citar no seu TCC, enfim, se você quiser, você tem lá no site também, beleza? Não deixa de falar com a gente não, se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, beleza? Show de bola!